encontrar, te peço que fique de pé só mais um pouquinho. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. Só mais um pouco de pé para poder nos acompanhar nessa leitura. Quem encontrou, diga amém. Dá aquela olhadinha para o lado aí, sem disfarçar. Sem disfarçar. Se alguém tiver sem Bíblia, você compartilha a sua Bíblia. Ou se alguém tiver com dificuldade de encontrar, você ajude a encontrar. Enquanto eu boto o negócio aqui, peraí. Sossega aí. Isso. Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. Os apóstolos voltavam à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para o lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos assentassem em grupos sobre a relva. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Obrigado, Jesus, pela alegria, pela graça, pelo seu favor, que o Senhor me dá de mais uma vez estar diante da tua noiva, aquela que vai casar contigo quando o Senhor vier buscá-la, aquela que o Senhor está adornando para esse tempo, aquela, ó Pai, que vai entrar, Senhor, para o jardim das noites nupciais com o Cordeiro Santo até a eternidade. Pai, muito obrigado, que eu ache graças aos seus olhos para ministrar mais uma vez ao seu povo a sua palavra, segundo tudo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém? Senta aí. Esse texto é um texto poderoso, como toda a Bíblia o é. É um texto maravilhoso, como é todo o texto bíblico. Mas também esse texto, o Senhor tem me falado há algumas semanas, algumas coisas acerca desse texto. Eu já preguei muitas vezes sobre esse texto. Esse texto fala da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E a gente dá muita ênfase à multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o que o Senhor tem me falado com esse texto é que, para haver multiplicação, há necessidade de que uma série de acontecimentos aconteçam. Para haver multiplicação, há necessidade de que uma série de coisas sejam feitas para que então haja a multiplicação. A multiplicação aqui nada mais é que um resultado de uma vida missionária, que o resultado de uma vida de discípulos que cumprem a missão. Então, se eu fosse dar, e já dando um título a essa pregação de hoje, a multiplicação é consequência de caminhar na missão.
ou a missão garante a multiplicação. Enquanto eu caminho na missão, o Senhor nos provê a multiplicação. E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com você hoje nesse texto da primeira. Dá para parar com esse negócio aqui, desse chiado? Cadê meus meninos? É que o microfone ali também não dá, não aguento, pastor, isso aqui estoura. Vê um pouquinho. Tem que mudar a frequência desse aqui, meninos, ó. Ei. Vamos tentando nesse aqui. Só que tem que abrir um pouco assim o som para mim no retorno aqui. Então, queridos, o texto de Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30, no versículo 30 vai dizer, estou me ouvindo bem aí? Porque eu estou me ouvindo mal aqui, tá? Tá meio fechado. Agora melhorou para mim aqui, melhorou. Pode até tirar um pouco de volume, Pedro, para mim aqui. No versículo 30 fala que os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo que tinham feito e ensinado. Então, quando você pega esse texto e começa a ler, no primeiro versículo que nós lemos agora, versículo 30, tu vai entender que os discípulos, os apóstolos, estavam em uma missão. Fala assim, os apóstolos estavam em uma missão. Nós aprendemos aqui nessa semana que revelação todo mundo pode receber, mas o encargo missionário é só para discípulo, amém? Quem recebe o encargo da missão, o legado de Jesus, só apenas os discípulos recebem. Ainda que todos recebam revelação, só discípulo recebe o encargo da missão. E aqui os discípulos estavam então cumprindo esse encargo da missão. Eles estavam trabalhando e eles voltavam para Jesus, dizendo para Jesus tudo que tinham feito, tudo que tinham ensinado. Estava tudo, irmãos. Eu vou pregar sem microfone. Ei, ajuda aí. Regula para mim de novo isso aqui. Aí, só regulando aqui. Estamos ouvindo bem aí ou não? Direitinho? Então, só regula só o retorno para mim então, Pedro. Mais uma vez, abre um pouquinho, está fechado aqui. Então, olha só, os discípulos eles estavam cumprindo uma missão. Cumprindo a missão que eles receberam de Jesus, a própria revelação. E eles vinham e traziam e relatavam para Jesus tudo o que estavam fazendo. Ou seja, eles estavam prestando contas para aquele que os tinha chamado para aquela missão. Então, toda vez que eu recebo o encargo da missão, melhora aqui para mim o som, por favor, gente, em nome de Jesus. Toda vez que eu recebo o encargo da missão, eu vou sair e vou fazer a missão, mas eu preciso voltar e prestar conta da missão que eu estou realizando. Eu não posso sair por aí fazendo a missão à minha maneira, ao meu modo. Eu preciso ir cumprir a missão, mas eu preciso voltar e dizer, Jesus, olha só, eu fui lá fazer aquela visita, e eu falei assim, e eu falei assado, e eu orei assim, e eu preguei assado, e a reação daquelas pessoas foi assim, assim, assim. Jesus, eu fiz certo, eu estou fazendo certo, como que eu devo proceder? Então, quando Jesus nos envia, Ele nos envia, mas há uma necessidade de um retorno para uma prestação de contas, para prestar conta, um relatório para Jesus. Então os discípulos, eles estavam cumprindo a missão, o versículo 30 fala, eles voltavam e relatavam tudo o que tinham feito e tudo o que tinham ensinado. Então, se você receber um chamado de Deus, e todo mundo aqui tem um chamado de Deus, quem que não sabe qual é o seu chamado? Quem não sabe, levanta a mão. Você foi chamado para cuidar de gente. Tu foi chamado para cuidar de gente, irmãos. Para fazer discípulo, tá? E como é que faz? Vem para a classe de integração que eu te ensino. Vem para a escola dominical que os irmãos te ensinam. Mas todos, agora para mim aqui ficou bom. Mas todos nós temos um chamado. Nós sabemos que nós fomos gerados segundo um propósito. Lá em Jeremias, no capítulo 1, a Bíblia nos ensina, né, que antes do ventre materno o Senhor já nos conhecia. Sabe o que significa isso, Luciano? Que o ventre da sua mãe foi uma estação da sua vida. Para Deus, tu nasceu antes disso. Nasceu no coração do próprio Deus, porque Ele tem um propósito para você.
Então, no ventre materno, o Senhor nos separou, nos santificou como profeta das nações, mas Ele nos conhece antes do ventre materno. Ou seja, todos nós temos uma missão para cumprir nessa terra. O fim dela é fazer discípulos batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um ao seu modo. Então os discípulos, eles iam, cumpriam, trabalhavam e voltavam e relatavam para Jesus tudo que estavam fazendo, tudo que estavam ensinando, da forma que estavam fazendo. Então nós precisamos prestar contas para o Senhor do chamado que Ele nos deu. Eu, como pastor, preciso prestar contas ao Senhor do zelo com a noiva dele, que é você, igreja. Eu também sou igreja, mas quando fala de ministério, eu sou o mordomo, aquele que toma conta e cuida da noiva para o noivo. Então eu preciso prestar conta para Jesus da missão que Ele me confiou, que é cuidar de vocês e fazer de vocês discípulos dEle. Eu não tenho que fazer de vocês discípulos de Ricardo e nem a Nanda discípulas de Nanda, e ficar um monte de Ricardinho e de Fernandinha por aí, não. Tem que ficar um monte de homens e mulheres parecidos com Jesus. E por isso eu preciso prestar contas a Jesus da missão que Ele me confiou. E você precisa prestar contas a Jesus da missão que Ele te confiou. Amém ou não amém? Amém ou não amém? E se você for lá no seu quarto agora orar e prestar conta da missão que Ele te confiou, tu vai dizer o quê? Jesus, sabe aquele dia que você mandou hoje de tarde orar por aquela irmã no mercado? Fiquei com vergonha. Você me perdoa? É isso que tu vai dizer? Jesus te confiou uma missão e agora você tem que prestar conta para Ele, e Ele vai vir arguir a missão que Ele te deu, e dos talentos que Ele colocou na sua mão. Aí tu fala assim: é que eu tinha medo, então eu enterrei, para quando o Senhor voltasse eu te devolver o talento que você me deu. Ele vai te chamar de servo injusto, servo mau, infiel. Você precisa prestar conta para Jesus da missão que Ele te deu, e prestando conta agora da missão que Ele te deu, o que tu pode dizer para Ele acerca do que você está fazendo da missão que Ele te deu. Porque os discípulos, aqui no versículo 30 de Marcos capítulo 6, eles voltavam e relataram e falavam tudo que tinham feito e ensinado. Então Ele nos confia a missão, a gente vai, a gente é enviado, mas tem que voltar para prestar contas. Porque se você não tiver o costume de vir prestar contas, um dia você vai prestar contas. Quando Ele vier buscar a igreja, Ele vai falar assim: Danilo, mostre-me suas mãos. É a última vez que tu vai prestar contas. E se você não começar a prestar conta agora, e que Ele está te dando a oportunidade de falar assim: olha só, está indo bem, mas corrija aqui. Olha só, vou te dar mais uma oportunidade, vai lá e faz. Olha só, o chamado está parado, a árvore que está para produzir, que a sua vida não está produzindo, eu te dou uma nova chance de você ir lá e produzir. Ainda dá tempo de corrigir, porque quando Ele chegar e falar assim: Kaique, Nanda, Soninha, Oséias, Claudinho, mostre-me suas mãos, é a última vez que Ele vai te perguntar, e não tem mais como se resolver. Se não for aprovado, Ele vai falar assim: apartai de mim, maldito, porque eu não te conheço, para o fogo eterno. Agora, se for aprovado, Ele vai falar: vinde bendito do meu Pai, tomai por herança a terra que eu lhes tenho preparado. Só que essa prestação de contas é a última. O mostre-me suas mãos. O que o Senhor está falando conosco hoje é: estou lhes dando uma oportunidade de prestar conta agora, e se for reprovado, dá para fazer uma recuperação. Porque o Senhor fala lá no livro de Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 ou 1 Timóteo 2,15. Se eu tenho que apresentar-me aprovado, existe a possibilidade de eu estar reprovado. E se eu estiver reprovado agora, eu ainda tenho tempo de fazer uma recuperação. Eu ainda tenho tempo de voltar atrás e começar de novo. Eu ainda tenho tempo de retomar o tempo que eu perdi e assumir o chamado com verdade, ir lá e cumprir, e então começar a prestar conta para Ele, todo dia. Mas se Ele vier para você e falar assim: mostre-me suas mãos, agora é a última vez que você vai poder prestar conta. E os discípulos, eles voltavam e prestavam conta. Eita, vou perguntar de novo. Jesus se apresenta diante de você agora e está falando assim: o que você fez ou está fazendo com os talentos que eu te dei, com o ministério que eu te confiei, com as vidas que eu coloquei sob sua responsabilidade, com os projetos de discípulos que eu te coloquei para discipular em meu nome?
O que você está fazendo com o talento, com o que eu te dei para tocar no instrumento, para dançar na minha presença, para ministrar com oração, para pregar a palavra, para ser um excelente zelador, um excelente recepcionista, um excelente administrador? O que você está fazendo com aquilo que eu te dei? Se você não vem prestar conta, eu venho arguir você agora. O que você está fazendo com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Porque todos nós temos, Felipe, uma missão para o Senhor. Tem ninguém aqui nesse ambiente que não tem um chamado a ser cumprido. Todos nós fomos gerados segundo um propósito para Deus nessa terra. Ô Pai, eu podia parar agora. O que estamos fazendo com aquilo que Ele confiou às nossas mãos? Ah, pastor, o senhor pode ficar tranquilo, porque quando o senhor chegou aqui tinha 12 pessoas, e olha só, depois de tantos anos trabalhando com o povo te ajudando, o povo junto com o senhor, com a tua família, olha quantos nós somos. Será que estamos fazendo tudo que Ele mandou fazer? Será que não era já para ter derrubado tudo isso, está 3, 4 vezes maior? Temos que prestar contas para o Senhor, para ouvir dEle se estamos caminhando no caminho certo ou não. Lá na empresa a gente chama isso de feedback. O que é isso? Feedback é quando eu ouço do meu coordenador se eu estou atendendo as expectativas da missão que ele me confiou naquele trabalho. Eu tenho que sentar com ele, ele vai falar assim: olha, Ricardo, está indo bem aqui, bem aqui, bem aqui, mas aqui, como eu te disse da outra vez, você tem que melhorar. Tem que melhorar nisso, melhorar nisso, melhorar nisso. Por quê? Porque é uma prestação de contas. Você precisa entender que você precisa prestar conta do chamado que Deus te deu. Você precisa prestar conta do arado que está nas suas mãos. Você precisa prestar conta, árvore do Senhor, dos frutos que você está gerando ou não. Os discípulos voltavam para prestar contas. Temos que prestar contas. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala assim: ei, eu preciso prestar conta. Espelhinho, espelhinho, vamos lá, espelhinho. Espelhinho. Ei, você tem que prestar contas. Resolveu, meu filho? Ali? Amém. Minha voz fica até mais bonita aí, Zé. Ah, meu amor. Hoje de manhã eu ia cantar, né, para os nossos irmãos. Não deu ruim aqui, alguma interferência, Pedro. Aí a Tayane cantou, eu falei: desisto, deixa para lá. A Tayane cantou antes, filho, deixa para lá. Não tem como fazer depois? Tem, deixa para lá. Esse é o talento que Deus te deu, está prestando conta? Temos que prestar contas. Um dia, lembra a história de um dia? Um dia, quando o pastor, eu falo um dia, pode ter sido ontem ou 20 anos atrás, tá? Esse um dia aqui, Pedro está com 22, tem quase 20 anos. Pedro era bebê. Eu estava para sair da cidade que eu morava e ir trabalhar em outro estado. E na reunião do Ministério de Louvor, no momento de oração, Deus levantou o profeta e falou assim: tu és uma panderola. Quem sabe o que é panderola? É aquele pandeiro sem o couro, só com ar, e chama panderola. E essa panderola vai ficar parada por um tempo. Porque eu estava saindo da igreja, daquela igreja, do Ministério do Louvor, porque eu ia trabalhar longe, muito longe, tão distante. Fui para São Paulo trabalhar. E fiquei uns 6 meses quase, ou um pouco mais nessa condição. Até que eu voltei para o ministério e voltei a trabalhar. Por quê? Porque eu precisava prestar contas. Então Deus falou assim: olha só, eu sei que vai ficar parado, porque eu estou te levando para aquela terra. Então estava alinhado o acordo, o alinhamento expectativo. Lembra que eu falei que a gente precisa fazer o alinhamento expectativa? Tem que fazer o alinhamento expectativa. Você está prestando conta? Você está prestando conta? Deus te deu uma missão para cumprir. Tu está prestando conta? Aleluia. Eles iam e viam, estavam cumprindo um ídolo do Senhor, mas voltavam para prestar conta.
sempre teremos que prestar contas. Sempre teremos que prestar contas. Quando eu era mais moço, bem mais moço, bem mais moço, chegava em casa assim meio fora de hora, e minha mãe falava assim: você estava onde? Com quem? Fazendo o quê? O que ela queria? Prestação de contas. Prestação de contas. Temos que prestar contas. Prestamos conta para pai, mãe, esposa, esposo, patrão. Por que a gente não presta conta da missão que Deus nos confiou para o próprio Deus? Os discípulos iam e voltavam prestando contas. Amém? O versículo 31 fala assim: e ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então, quando os discípulos começaram a voltar e falar e prestar conta, Jesus falou assim: olha só, vamos descansar um pouco, vou levar vocês para um lugar afastado, deserto, para descansar um pouco. Por quê? Porque Jesus viu que era muito trabalho, via muita gente até os discípulos, e o tempo todo vinha gente, voltava gente, os discípulos estavam trabalhando muito, que não tinha, segundo a palavra do Senhor, tempo nem para comer. Jesus falou assim: então vou levar vocês para descansar. Quem está cansado? Sabe, queridos, uma coisa que a gente tem que aprender quando a gente está cansado: quando está cansado, a gente não tem que parar, a gente tem que descansar e depois retomar. Porque muitas vezes eu estou cansado. Quem já pensou em chutar o pau da barraca e abandonar o ministério? Por quê? Porque eu estava cansado. Até que eu aprendi que eu não preciso parar, só preciso descansar. Eu descanso, depois sigo o meu caminho. Você lembra do profeta Eliseu? Ele descia para cumprir a missão e passava por uma cidade chamada Sunem. Ele parava na casa de uma mulher, Sonia, chamada a Sunamita. Não era o nome dela, era Sunamita, porque morava em Sunem. E ela e o marido dela construíram um quarto em cima da casa deles, para que Eliseu, quando passasse ali, descansasse da viagem, para poder pegar fôlego para seguir o caminho. Muita gente pode aqui estar pensando em parar porque está cansado. Para só para descansar e tomar fôlego, depois levanta e vai, querido. Não é para parar, é para descansar, e Jesus se agrada do seu descanso. Aleluia. Toda vez que eu não paro por conta própria, o Senhor me para. Toda vez. E aí a gente estava lá e é sempre isso. Quando eu volto cheio de gás daquilo que Ele tem me dado. Por quê? Porque o tempo de Jesus não é para... O ministério de Jesus não é para matar a gente. Ele vai nos cansar. Vai haver dias que não vai ter tempo nem para comer, segundo o versículo 31. Mas não é para abandonar porque está cansado. É para parar e descansar. E depois você segue o seu ministério. Você segue sua viagem. Amém ou não amém? Jesus conhece seu trabalho. Em Apocalipse lá ele sempre fala assim: conheça as tuas obras, irmãos. Ele conhece o nosso trabalho. Ainda mais se você vai lá e presta conta para Ele. Ele vai falar assim: tem um tempo de descanso. Eu vou te levar para um momento de descanso. Ele quer que a gente descanse. Ele não quer que a gente pare, mas descanse. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: se parar, fala, é só para descansar. Não é para desistir e nem para abandonar. Porque você tem um chamado, e desse chamado você tem que prestar contas. Agora olha só, estou falando de multiplicação, amém? Lá no final tem multiplicação. Seguindo o texto, o verso 32 fala assim: então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Olha que coisa aconteceu. Jesus falou assim: vamos descansar, entra no barco, vamos para um lugar deserto. O povo viu eles entrando no barco e correram a pé, povo de tudo quanto é lado, e chegaram no lugar deserto de Jesus antes dos discípulos e de Jesus. Por quê? Porque diz o texto que nós lemos no versículo 32, que eles foram reconhecidos. Reconhecidos como? Como aqueles homens que eram discípulos de Jesus. Quando as pessoas olham para você, como é que eles te reconhecem? Ou será que eles te reconhecem como servo do Senhor, como a serva do Senhor? Quem aqui, além de mim, já ouviu essa pergunta assim: você é crente?
Quem aqui além de mim? E quando tu ouve essa pergunta com essa exclamação dessa forma, essa entonação, tu fala assim, casa caiu. É crente? Tipo assim, desse jeito aí, prefiro ficar no mundo. Não é assim que eles falam? Então eu já ouvi, eu ouvi assim, e esse aí bem mais de 20 anos. Mas um dia eu também ouvi assim, tu é crente, não é? O que você entende? Opa, o meu testemunho está falando em meu nome, eu não preciso nem mais falar. E teve um outro dia que falou assim, tu é crente, não é? E tu é pastor. O testemunho do meu ministério falava mais alto do que eu. Tu percebe que é um processo? De quem se torna discípulo. Como que as pessoas olham para você, eles te reconhecem como? Os discípulos aqui foram reconhecidos como sendo os discípulos. Como assim? Por que a multidão correu, Alexandre, para onde os discípulos estavam indo? Porque eles reconheceram que esses homens eram aqueles que estavam indo e vindo e fazendo cumprir o chamado que Jesus deu na vida deles, lá do versículo 30, que eles estavam cansados de tanto trabalhar, vinham e prestavam conta. Então eles estavam batizando, eles estavam curando, eles estavam libertando, eles estavam fazendo discípulos, eles estavam dando direção na vida das pessoas, eles estavam trabalhando em nome de Jesus. Eles foram identificados por isso, e por isso que a multidão correu para onde eles estavam. Deixa eu falar uma coisa para você. Se estão batendo na tua porta 3 horas da manhã, 2 horas da tarde do feriado, se estão te ligando, pedindo oração, pedindo conselho, glória a Deus, estão te reconhecendo como homem e como uma mulher de Deus. Agora, se ninguém bate na tua porta, seu WhatsApp não bomba, pedindo oração, essas paradas, tu tem que prestar conta para ouvir o alinhamento do Senhor na tua vida. Os discípulos foram reconhecidos, e é isso que me chama mais atenção nesse versículo. Eles foram reconhecidos como quem? Como os discípulos do Senhor, como aqueles que foram enviados, se tornaram os apóstolos. As pessoas olharam para eles lá no barco e os identificaram de longe. Quando as pessoas olham para você de longe, faz o quê? Ih, lá vem ele. Aí tu corta de calçada, fala assim, aí vamos cercar que ele vem aqui, nós vamos pedir para ele orar. As pessoas te reconhecem como? Quando as pessoas te veem como viram os discípulos, eles correm para onde você está, ou eles correm para longe de onde você está? Porque poderia ser, lá vem ele, sai correndo. Lá vem ela, aquela irmã encrenqueira, mas não é crente, mas é a barraqueira, bocuda, fofoqueira. Lá vem ele, aquele irmão que pede emprestado e não paga, aquele irmão que fica fazendo isso e aquilo outro, mas não é crente. É, mas complicado. Está fugindo de você ou correndo para você? Você é o crente repelente ou o crente atraente? Quem você é? Quando olham para mim, quando olham para você, como eles não reconhecem? Reconheceram esses homens como sendo os discípulos do Senhor, e por isso correram, e quando eles chegaram no lugar de descanso, quem está lá? A multidão esperando eles. Nem para descansar eles tinham direito, quer dizer, tinham direito, mas não conseguiam. Por quê? Porque o ministério estava falando mais alto. Aleluia. De longe eram avistados os frutos daquelas árvores. Muitos os reconheceram e correram para lá. Você tem sido reconhecido como discípulo de Jesus? As pessoas correm para você ou de você? É o texto da multiplicação, amém, irmão? É o texto da multiplicação. É a multiplicação. Só que antes da multiplicação tem essas coisinhas para tratar aqui. Porque a multiplicação acontece no caminho da missão. Ela é uma consequência. Então já aprendi hoje que eu tenho que prestar conta, amém ou não amém? Já aprendi hoje que eu posso e você também pode tirar férias, amém ou não amém? O descanso é do Senhor, que eu posso descansar para não parar, porque se eu não parar para descansar, eu vou parar porque eu não vou aguentar e vou quebrar. E aí quando quebra o conserto é mais caro e mais demorado. Meus amigos aí que trabalham com Uber fazem a manutenção direitinha no carro, por quê? Porque fica mais barato e o carro roda mais tempo. Porque se não fizer a manutenção, vai até rodar mais por um momento, mas vai chegar uma hora que vai quebrar, e tá para reparar, vai levar mais tempo e vai ficar mais caro. Então se eu estou cansado, eu paro e descanso. O descanso é do Senhor. Mas quando as pessoas olham para mim, olham para você, como é que eles estão nos reconhecendo?
O outro versículo, é o 34, fala assim: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Há pessoas sedentas e famintas de Jesus. Você tem sido aquela ou aquele que aponta para Jesus? Como assim? Quando eles chegaram onde iam descansar, já tinha uma multidão guardando eles lá. Jesus olhou para aquelas pessoas e as comparou com ovelhas sem pastor. Ovelha sem pastor é presa fácil para o lobo. Ovelha sem pastor é presa fácil para Satanás. Quando Jesus olhou para aquelas vidas, ainda que ele tinha levado os discípulos a descansar, ele não pôde descansar, e nem seus discípulos, porque Satanás estava prestes a ceifar aquelas vidas, ovelhas sem pastor. O Senhor tem colocado pessoas perto de você, para você cuidar, para você apontar o caminho que é Cristo, para você falar de Jesus para ela, e você, por causa do seu cansaço, tem negligenciado isso que Deus tem colocado, e Satanás tem ceifado essas vidas. O Senhor vai querer que você preste conta disso. Estou falando de multiplicação, amém? Não deixe que o cansaço te faça negligenciar o cuidado. Se está cansado, descanse, mas não negligencie o cuidado na vida das pessoas. É por isso que quando chega no final do ano, a gente para a escola dominical, a gente para a reunião de célula, para quê? Para descanso. Pastor, mas vamos parar? Vamos para quê? Para você descansar, para você retomar o fôlego, para seguir uma próxima jornada de caminhada. Então é necessário descansar, porque se eu não descanso, eu negligencio o cuidado. Porque olha o que os discípulos falaram para Jesus, versículo 35, como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é bastante tarde, mande essas pessoas embora, para que indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Quem falou isso? Os discípulos. Mas são justamente esses que antes estavam trabalhando sem comer. Você percebe que eles já estavam trabalhando, Lívia, sem parar, sem comer, e trabalhando, vindo prestando contas. Mas chega uma hora que o cansaço é tão grande que eles falam assim: manda esse povo embora para comer pelo caminho, porque eu não tenho para dar para eles não. Se eu tivesse 200 denários, o texto diz, o que é um denário? Uma diária de trabalho. Eles estão falando o quê? Se eu tivesse 200 diárias de trabalho, aqui uma hipérbole, né? Como se eu tivesse 10 mil reais aqui de pão, não dava para matar a fome de todo mundo. É isso que eles estão falando. Quem está falando isso? Aqueles que antes não paravam nem para comer, para poder cuidar, agora estão falando assim: deixa esse povo sair pelo caminho, que eles comprem para comer, que eles dêem o jeito deles. Por quê? Porque eles estavam cansados e não podiam descansar, saíram para descansar e chegou lá, teve que cuidar. Então o cansaço nos faz negligenciar o cuidado. Então se você está cansado, cansada, descanse, mas não negligencie o cuidado das pessoas que Deus colocou na sua vida. Amém, liderança? Amém, igreja? E aí no versículo 37 Jesus fala para eles assim: deem vocês mesmos a eles de comer. Deem vocês mesmos a eles de comer. E aí eles disseram: nem com 200 denários para comprar pão a gente tem para dar, teria como esse povo comer. Jesus fala no versículo 38: quantos pão vocês têm? Tratem de descobrir. Olha o que Jesus está falando assim: ei, a multidão sedenta sem pastor é nossa responsabilidade como igreja de cuidar. Essa comunidade aqui, ó, com esse povo se perdendo nas drogas, na prostituição, na bebedeira, nessa cachorrada, tudo que Satanás faz na vida deles, é nossa responsabilidade cuidar. Temos que prestar conta disso. Por que o pastor faz casa de paz? Para encher a igreja? Não. Para resgatar do inferno. Para que a gente faz célula de discipulado? Para encher a igreja? Não. Para povoar o céu com essas vidas que estavam perdidas. Deem vocês a eles de comer. Jesus está falando assim: ei, em média, a igreja que cuida de gente, cuida de gente. Deem a eles de comer. Mas com o quê? Aí ele fala assim: tratem de descobrir o que vocês têm. Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Começa a fazer assim, ó. Procura aí. Começa a procurar dentro de você.
Cadê os pães que Deus tem te dado nesse lugar? Cadê o alimento, o ensinamento que Ele tem te dado nesse lugar? Você não sabe nem quanto que você tem. Como é que está falando que não dá para fazer? Você não sabe nem qual é a capacidade que tem derramado sobre a sua vida. Como é que você está dizendo que não dá para cuidar? Só tem aqui 5 pães e 2 peixes. Ok, eles não têm nada. Você já tem 5 pães e 2 peixes. Então, para cuidar do próximo, estou olhando aqui para a Thaís, aí lembrei da profissão dela. Não precisa ter muita coisa, tem que ter só mais do que o outro, né, Thaís? Tem um pouco mais de conhecimento, cuida daquelas pessoas lá no teu trabalho. Tem um pouco mais de instrução, posso compartilhar essa instrução com o outro. Se eu tenho um pão, parto no meio e fica meio pão para cada um. E se eu agradecer e entregar na mão do Senhor, aí, irmão, vai multiplicar. Agora, eu não posso dizer que eu não posso fazer, porque eu não tenho tempo para fazer, porque eu não sei fazer, porque eu não tenho condições de fazer. Hoje pela manhã eu conversava com a classe de integração lá, e aí os irmãos compartilharam comigo: pastor, eu achei que eu não ia dar conta, porque eu já tinha tanta coisa para eu fazer. Eu assim, vou para a igreja, mais coisa para fazer. E agora, pastor, eu não sei viver sem estar no culto, sem estar na célula. Eu aprendi a priorizar o que é importante na minha vida. Eu continuo fazendo outras coisas já abri mão, glória a Deus, aleluia, porque eu preferi estar na tua presença, Senhor. Então é isso que eu tenho para dar. O que? A presença do Senhor. Alimentar os famintos é função de todo discípulo de Jesus. Jesus falou para quem? Para os discípulos: alimentem vocês a eles. Com o que? Com o que vocês têm. Mas o que a gente tem? Trata de procurar, que tu vai encontrar. Se ele for para procurar, é por quê? Porque tem para encontrar. Ele só não sabia onde estava, mas que tinha. Senão, o meu Deus, que é onisciente, não ia falar para procurar. Compreende isso? Se Jesus é onisciente, e ele soubesse, ser onisciente sabendo que não tinha, ele não ia mandar procurar. Se ele mandou procurar, é porque ele sabe que tem. Só os discípulos que não sabiam onde estava, mas que estava lá, estava. E eles foram procurar. Quando foram procurar, acharam o quê? 5 pães e 2 peixes. Começa a procurar aí. O que você precisa achar para cumprir o teu chamado? O que você precisa achar para cumprir o teu ministério? O que você precisa achar para cumprir o propósito que Deus gerou você nessa terra? O que você precisa achar para cumprir o chamado que Deus te deu? Por isso que eu te trouxe nessa terra e nessa igreja. O que você precisa achar? Começa a procurar. Começa a procurar. Porque se Jesus mandou procurar, é porque está aí. Você só não sabe que está, ou aonde está, mas que está. Por quê? Porque Jesus falou: procura. Porque senão ele não falaria. Se não tivesse, ele não falaria: procura. Trata de procurar. Está procurando? Fecha os olhos aí. Começa a procurar. Entenda, você tem um chamado para cumprir. Para cumprir esse chamado, você precisa de recursos. No caso desses discípulos, eram os pães e os peixes. Era alimento para dar para o povo. Não sabia nem que eram os pães e os peixes. Eles até aqui não sabiam. Jesus falou assim: procura o que você precisa para cumprir o seu chamado. Comece a procurar. Trate de descobrir o que vocês têm. Trate de descobrir o que vocês têm. Se Jesus falou que tem, tem. Se Ele falou que tem, tem. Eu não tenho dúvida. Eu posso não saber onde está. Por isso que Ele está falando: trate de procurar. Tem o quê? Tem o recurso que precisa para cumprir o propósito. O versículo 39, pode olhar para cá, fala assim: então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Por quê? Porque no 38 eles acharam o que eles estavam procurando. Acharam 5 pães e 2 peixes. Acharam 5 pães e 2 peixes. Acharam 5 pães e 2 peixes. Você achou o quê?
Você procurou, você achou o quê? Os discípulos acharam 5 pães e 2 peixes. Versículo 39, Jesus manda que todos se assentem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram repartindo em grupos de 100 em 50. Então Jesus falou assim: pega essa multidão. Quanto que era essa multidão? O texto Marcos fala que eram 5.000 homens. Os outros, Lucas e Mateus, vão falar que eram 5.000, quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eu faço uma conta básica: se tinha 5.000 homens, tinha o dobro de mulheres. Por quê? Porque sempre tem mais homem que mulher junto de Jesus. Se eu pedir para os homens ficar de pé aqui, depois as mulheres, vocês vão ver. Ao contrário, tem mais mulher que homens. Isso. Eu falei o quê? Estou prestando atenção na pregação aí. Obrigado, Breno. Sempre tem mais mulheres do que homens. Então serão 5.000 homens, eram 10.000 mulheres. E as crianças? Tocando terror no meio da multidão, irmão. É igual aqui no culto quando acaba, jogando cadeira pro alto. Então tinha mais um monte de crianças. Então pelo menos 13.000, 12.000 pessoas ali para comer. Do que? 5 pães e 2 peixes. Como é que se alimenta a multidão com 5 pães e 2 peixes? Com organização, com metodologia. Manda sentar em grupos de 100, de 50. Isso chama-se sentar-se para comer, chama-se discipulado. É o discipulado que nos ajuda na multiplicação. Então sentaram, e então os discípulos começaram, entregaram para Jesus o que eles tinham encontrado. O que você encontrou? O que você encontrou? O que você encontrou, você entrega para Jesus. Porque depois que eles fizeram aquela multidão sentar em círculo de 50 e 100, Jesus vai e usa o que você tem e ofereceu a ele para que você cumpra o seu chamado. Olha que coisa linda que Jesus faz. Encontramos o que? 5 pães e 2 peixes. Toma aqui, Jesus. Jesus agradece e devolve para os discípulos. E então, depois da multidão sentada em círculo de 150, esses 12 discípulos pegam os 5 pães e 2 peixes e alimentam aquela multidão toda. E o texto vai terminar dizendo que sobrou ainda 12 cestos cheios de pães e peixe. Então, aquilo que eu encontro, eu entrego para Jesus em gratidão, Ele me devolve para cumprir o meu chamado. Então aquilo que eu dei para Ele, que Ele me deu, e eu ofereci de volta para mim, como poder de multiplicação. Porque a multiplicação de pão e peixe, não foi quando Jesus agradeceu e caiu toneladas de pão do céu e de peixe do céu. Jesus agradeceu e entregou os 5 pães e os 2 peixes para os 12 discípulos. E eles começaram o quê? A distribuir. No primeiro grupo de 50, falei, gente, deu para os 50, ainda tem aqui. O outro já saiu para lá, no grupo de 100. O outro saiu para outro grupo de 100. O outro saiu para outro grupo de 50. E eles foram, conforme iam, cumprindo o chamado, com aquilo que eles tinham encontrado para cumprir o chamado, aquilo que eles tinham encontrado multiplicava na vida deles. E eles abençoavam a multidão. E o milagre acontecendo na obediência do cumprimento da missão. É por isso que o tema da palavra hoje é: a multiplicação acontece no caminho da missão. É no caminho da missão que ocorre a multiplicação. A primeira multiplicação de pães e peixes se deu por uma demanda, se deu por uma necessidade, e os discípulos, cansados, depois ainda de ter trabalhado tanto e não conseguir descansar, ainda foram usados para a multiplicação de pães e peixes. Deus quer continuar te usando, querido. Ele te deu um chamado, te deu um propósito. O que você está fazendo com aquilo que Ele te deu? Precisamos prestar contas, porque no final dessa missão, eles voltaram para Jesus com 12 cestos cheinhos, tipo assim: Jesus, sobrou 12 cestos. Prestação de contas. O que você está fazendo com o seu chamado? O que você precisa para cumprir o seu chamado, Ele já tem te dado. Tu pode não saber que está contigo, mas se tu procurar, tu vai encontrar. Porque Ele falou: trate de procurar. Tipo mãe ou esposa fala assim: vou esfregar na tua... É porque Jesus, né? Vou esfregar na tua cara. Porque Ele já nos deu. A Nanda hoje falou assim para mim: amor, cadê as minhas pulseirinhas?
Tá lá na tua escrivania. Não sei aonde, lá na escrivania. Aí eu fui lá. Tá não, amor. Não tá não. Trate de procurar. Trate de procurar. O Senhor te confiou a missão. O recurso, o talento, o dom, a unção para cumprir essa missão, Ele já te deu. Mas eu não sei. Trate de procurar. Quando encontrar, entrega para Ele. Ele vai agradecer e vai te devolver. Quando Ele te devolver, vai se multiplicar. Estou começando a ver um monte de coisa multiplicando dentro de você aí, sendo gerado. E quanto mais multiplica, só multiplica por causa da demanda. Só multiplica por causa da demanda. Ou seja, quanto mais sedento e faminto nós tivermos, mais multiplicação vai acontecer. Porque o azeite só para de jorrar quando acabam os vasos. Enquanto houver vasos, vai descer azeite. Enquanto tiver faminto, vai ter pão e peixe. Enquanto tiver discípulo obediente, vai haver milagre da multiplicação. O que você está fazendo com o que Deus te deu? Comece a prestar contas. Não sei como fazer, trate de procurar. Depois que eu encontrei, pastor, agradeço ao Senhor, e isso vai se multiplicar. Quero orar contigo. Fique em pé no seu lugar.